orçamento matricial, então, é o penúltimo dentro daquela série histórica que eu mostrei para vocês. E ele tem sido uma vedete, né? Ele tem se tornado aí uma vedete porque, em 1999, a Ambev aplicou o que não era ainda o orçamento matricial, mas era o gerenciamento matricial de despesa, gestão matricial de despesa. E naquele ano que ela aplicou, ela conseguiu gerar uma economia de 152 milhões de reais em relação aos gastos fixos do ano anterior, de 98. Então, quer dizer, uma empresa que aplica uma metodologia nova e que consegue, com essa metodologia, fazer uma redução de 152 milhões, cara, é top. A partir daí, o que aconteceu? O Falcone, do INDG, foi para dentro da Ambev estudar o que ela fez, entendeu como a Ambev desenvolveu o matricial, e aí, é claro, com toda a expertise lá do INDG, eles, então, desenvolveram o que a gente conhece hoje de orçamento matricial e ampliaram aí, né, em 3 ferramentas, que é o gerenciamento matricial de despesa, que a Ambev fez. Aí eles também montaram a matriz de receita, e aí criaram o gerenciamento matricial de receita e desceram para o nível da operação, trabalhando aí também em matriz de custo. Tá? Bom, e aí, quando a gente compara o orçamento matricial com o orçamento tradicional, a gente pode ver muitas vantagens no matricial. O próprio nome do matricial, ele tem esse nome por causa disso aqui. Ó. Aqui em cima eu tenho os departamentos. Normal, como qualquer outro orçamento a gente faria por departamento, um orçamento por departamento. A grande novidade é que agora a gente pega as contas contábeis e agrupa essas contas contábeis em pacotes. Agrupa essas contas contábeis em pacotes. E entrega a gestão dessas contas contábeis a um pacoteiro, a um gestor de pacote. Quem é esse cara? Esse cara passa a ser o responsável pelo gasto daquele pacote de todos os departamentos da empresa. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, quando eu falo em pacotes, pode ser um pacote de gastos gerais, um pacote de gastos com treinamentos, pacotes de gastos com viagem, veículos, logística, manutenção de veículos e tal, conservação e manutenção patrimonial, salários e encargos. Então, eu posso pegar o plano de contas da contabilidade, receita, custo e despesa, e agrupar as contas por pacote. E entregar esses pacotes para um gestor. Bom, então, o matricial funciona, ele tem dois momentos importantes. O primeiro momento é no momento do planejamento. No momento do planejamento, esse gestor de pacote, ele vai ajudar na alocação dos recursos por departamento do pacote. Ele vai olhar, discutir, negociar e alocar os recursos por departamento do pacote dele. Ou seja, usando essa figura do gestor de pacote, tira um peso muito grande da controladoria, que antes fazia isso sozinho. Então, agora tem os pacoteiros para auxiliar isso. E o pacoteiro também ele tem uma função importante depois em que o orçamento começa a ser controlado. Por quê? Porque aí, quando fechar o mês e cruzar o orçado versus realizado, o pacoteiro tem acesso ao gasto de todos os departamentos referente ao pacote dele, e ele vai saber se o cara gastou mais ou menos do que ele podia gastar naquele mês. E aí é função do pacoteiro também cobrar pelas variações de custo de cada departamento. Bom, então, o método tem esse nome por causa desse cruzamento, criando, então, uma matriz. E a grande novidade desse orçamento
é aqui com relação aos pacotes. É a grande novidade. Então, a grande novidade do matricial é exatamente isso aqui, ó, os pacotes que antes não existiam. Né? As entidades, a gente já tem isso em qualquer tipo de orçamento, a gente já tem. A grande novidade aqui é o pacote. E o poder que esse pacoteiro passa a ter, tanto na fase de planejamento quanto na fase de controle. Bom, então, olha só esse exemplo aqui. Olhando essa filial, eu tenho aqui essa filial, e aí eu vou cruzar o orçado versus realizado. Se você olhar aqui o total dessa filial, ela gastou realmente 52.578 e foi orçado para ela gastar 52.600. O que aconteceu? Ela gastou 22 a menos. Né? Ela praticamente conseguiu cumprir com o orçamento. Aí você olha e fala assim, pô, show de bola aí. Né? A filial cumpriu com o orçamento. Só que, nesse caso aqui, como ele é matricial, os 52.600, que é o orçado, está dividido em pacotes. Então, eu tenho o pacote de gastos com pessoal, o pacote de viagem e hospedagem, o pacote só de fretes, de aluguéis e de informática. E para cada pacote desse, eu tenho um responsável que vai fazer essa comparação aqui, ó, do orçado versus o realizado de cada tipo de gasto do departamento. E aí, nesse caso, a gente observa aqui o seguinte, ó, pessoal, frete e aluguel teve problema. Gastou-se muito mais do que tinha sido planejado. Então, o que acontece quando não é matricial? O que acontece quando não é matricial? Por exemplo, está vendo aqui? Imagina que essa filial virou e falou assim, caramba, gastamos a mais com o pessoal, gastamos a mais com frete, gastamos a mais com aluguel. Para a gente não estourar o orçamento, vamos fazer o seguinte, sabe aquela impressora que a gente ia comprar? Não vão comprar ela esse mês, não, vão deixar para comprar no mês que vem. O cara pega e manipula a verba ali para não estourar. Mas ele, de qualquer forma, ele comprometeu. Por quê? Se ele gastou mais de frete aqui, ó, esses 2.000, o orçamento de frete dele, com certeza, não vai fechar no final do ano. Então, essa manipulação que ele consegue, às vezes, fazer nesse mês, quando for chegando lá no final do ano, ferrou, porque aí já não tem mais dinheiro para ele fazer manipulação. Já aqui no matricial, não. Porque cada um desses gestores de pacote aqui, ó, Rafael, Pedro, André, o José, o Calixto, vai cobrar desse gestor a meta. Então, ó, no matricial, redutor das despesas com negociação, porque na fase de planejamento, o gestor de pacote vai negociar pacote por pacote com cada um dos departamentos. Agora, no tradicional, a controladoria, o que ela faz? Quando viu lá, não fechou o resultado que queria, gente, tem que cortar 5%, corta 5% de todo mundo aí. O corte vem de cima para baixo, enquanto no matricial é negociado. No matricial, exame detalhado da despesa. Está tudo por pacote agora. Agora, no tradicional, a controladoria sozinha não consegue fazer, né, esse detalhamento, esse exame detalhado. Então, aqui no matricial, por causa da negociação, a gente consegue gerar desafio compatível com o potencial de redução de custo de cada área. Aqui vai ficar desigual, não vai dar para a gente fazer isso, porque não tem essa negociação. Aqui vai beneficiar todas as áreas, aqui só vai beneficiar os maus gestores, e no orçamento tradicional, o gestor que tem mais poder dentro da empresa consegue emplacar mais recursos para o departamento dele, é lógico. Constantes auditorias contábeis no matricial. Aqui a gente não consegue fazer como o matricial faz, aqui a gente só vai fazer reunião com cada departamento na hora que vai fazer o orçamento. Aqui nós temos
rápida identificação e correção dos desvios por causa do pacoteiro que está em cima acompanhando. Aqui fica mais difícil a correção, só depois que ocorre que a gente vai ver. Aqui, então, a gente tem todo o planejamento e o controle orçamentário descentralizado com a figura dos pacoteiros, e aqui fica tudo centralizado na mão da controladoria. Então, está aí, né, as vantagens em relação ao tradicional. Bom, aqui que eu queria investir um tempinho com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre essa novidade que é o pacoteiro, o perfil. E aí, vou falar para vocês o seguinte, tem muita empresa querendo adotar o matricial e mete o pé pelas mãos. Por quê? Erra na hora de selecionar o pacoteiro. Sabe por quê? Porque na hora que você pega as contas contábeis e cria os pacotes, normalmente alguém vira e fala assim, o pacote de viagem e hospedagem, vão dar para fulana de tal, ela que marca a viagem para todo mundo aqui dentro da empresa mesmo, então ela já conhece, então não vão entregar para ela. Aqui, esse aqui, pacote de informática e telecomunicação, tudo que tem a ver com TI aqui, vou entregar para aquele cara, aquele nerd lá da TI, que o cara conhece tudo de TI, coisa e tal. Né? Normalmente a empresa sai fazendo isso. E aí eu falo, errou, meu filho. Sabe por quê? A primeira coisa que a gente tem que olhar não é se o cara entende daquele gasto, daquele pacote. O perfil do pacoteiro, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, alguém que tenha boa entrada em todos os departamentos da empresa. Alguém que seja amigável, que tenha aquele bom relacionamento. Que seja um bom negociador. Então, o primeiro perfil, a primeira coisa que a gente tem que olhar é isso. É alguém que tenha boa entrada, que consegue chegar junto de todos os departamentos, conversar bacana e tal, que seja um bom negociador? É. Então, legal, esse pode ser pacoteiro. De qual pacote? Qualquer um. Ué, professor, a pessoa não tem que entender daquele pacote, não? Se entender, bem. Se não entender, aprende. Aprende. E aí, gente, até uma coisa importante. A gente pegou e distribuiu os pacotes, então distribuímos aos pacoteiros. Aí o pacoteiro está ali, aprendeu a fazer, implementou a opção de ação corretiva para tentar diminuir os gastos da empresa. Tá legal. 3 anos depois, sabe o que é o ideal fazer? A dança das cadeiras, trocar os pacotes entre os pacoteiros. Sabe por quê? Porque o cara acostuma e acomoda naquele pacote. Então, a troca dos pacotes, o cara, às vezes, ele fala assim, pô, eu implementei uma ação bacana de redução de custo naquele pacote, e quando ele chega num outro pacote, ele vê potenciais também ali. Então, é importante isso. Bom, mas vem aqui comigo, nesse slide, para a gente trabalhar isso aqui. Ó. Principais atribuições do gestor de pacote. Primeiro, analisar o conteúdo da família de gasto daquele pacote e dos diversos centros de custo. Então, se receber um pacote, a primeira coisa que você vai olhar, olhe o histórico de gasto desse pacote, o que cada departamento gasta. Faça um estudo. Veja como essas pessoas estão, como cada departamento gasta aquilo. Aprenda. Depois, definir parâmetros e agrupamentos de cada subitem de despesa sob sua responsabilidade. Ou seja, às vezes a gente pega um pacote lá com 10, 12 contas para controlar. E aí, o que você pode fazer? Subdividir, né? Fazer subcontas, né? Dentro do pacote, para ficar mais fácil a gestão do pacote. Definir metas preliminares com base nas comparações das unidades. Isso aqui, essas definições de metas preliminares, normalmente a gente faz a controladoria junto com os pacoteiros. A gente faz uma análise de quanto a empresa gasta daquele pacote no ano, faz uma análise
por departamento também, e depois, junto com o pacoteiro, estabelece uma meta de gasto para o próximo ano. Ó, então, um exemplo hipotético. A nossa empresa gastou R$ 1 milhão de viagem e hospedagem nos anos anteriores, em média, R$ 1 milhão. E aí a gente vê que se a gente implementar algumas políticas para viagem e hospedagem, a gente consegue reduzir esse gasto. Então, a gente vai negociar com esse pacoteiro, falando, pacoteiro, a sua meta de gasto para esse ano, para o seu pacote, vai ser de 800 mil só. Implementa as ações de redução de gasto para o seu pacote e distribui, negocia esses 800 mil com todos os departamentos. E aí, eu já tive algumas experiências em que a redução de custo potencial era tão grande. Por que que era tão grande? Porque tem muita empresa que faz orçamento há anos e faz o que a gente chama de orçamento incremental. O que é orçamento incremental? Pega o que gastou no ano anterior, mete uma inflação mais uma gordurinha e emplaca para o próximo ano o orçamento. Então, empresa que faz, ano após ano, orçamento incremental, normalmente a adoção do orçamento matricial gera uma economia muito grande, muito grande. Então, a gente já fez em algumas empresas em que a economia ia ser muito grande, em que nós colocamos o seguinte, demos a meta para os pacoteiros de redução de custo, né, quanto que ele poderia gastar, e isso ia gerar uma redução bacana, e aí nós falamos, vai lá, negocia e aloca os recursos para cada departamento. E depois falamos com ele, depois que aprovou o orçamento, viramos para ele e falamos assim, agora, se chegar no final do ano você conseguir entregar esse gasto dentro da meta que nós estabelecemos, você vai ter um 14º. E aí, dava um 14º para o pacoteiro que entregasse a meta. Então, é claro que esse 14º, né, o que ele ia gerar de economia para a empresa é muito mais do que o 14º que ia dar para ele. Com isso, cara, o pacoteiro mete a faca nos dentes e vai para cima, né? Vai para cima negociar, vai para cima controlar, vai para cima reduzir o custo. Aí, para quem não conhece o matricial ou nunca viu falar sobre isso, deve estar pensando, pô, mas esse negócio é caro, porque eu vou ter que contratar quantos pacoteiros? Aí é que vem. Tem que contratar ninguém. Quem são os pacoteiros? Gente da própria estrutura da empresa. Alguém que já está lá na empresa e tem as suas funções e terá que assumir mais essa atividade de gestão do pacote. Sabe por quê? Essa atividade de gestão de pacote, a controladoria fechou o mês, liberou o relatório, o pacoteiro vai olhar o relatório, vai ver quanto cada departamento gastou a mais ou a menos e vai lá fazer uma reunião de controle, de ver quais ações corretivas vão aplicar e faz esse tipo de ação. Então, não é muito trabalho. Talvez, no momento em que você vai implementar, vai criar políticas novas para aquele pacote, pode dar algum trabalho. Mas depois, o negócio flui, tranquilo. Então, esse é o momento também, lembra, que eu falei para vocês, num dos slides na aula, eu falei, gente, é importante que a controladoria como é que eu falei? Evangelize um membro de cada departamento para a aceita do orçamento. Eu falei isso. Ou seja, usando o matricial, você pode agora distribuir os pacotes para ter pelo menos um pacoteiro dentro de cada departamento. Aí você o quê? Dissemina a cultura de controle dentro da empresa. Né? Legal. Aí vamos lá. Estabelecer procedimentos de gastos das contas contábeis sob sua responsabilidade. Esses procedimentos seria implementação de políticas. Implementação de políticas. Se você vê que a empresa não tem política para aquele gasto daquele pacote que você está fazendo a gestão, e você fala assim, se eu criar uma política assim, a gente consegue gastar menos. Então, por exemplo, viagem e hospedagem, você fala assim, olha, eu vou fechar um convênio com uma rede hoteleira aqui, para toda vez que qualquer pessoa da empresa viajar, ficar hospedado nessa rede hoteleira, e a gente vai ter uma tarifa especial.
Claro que vai gerar redução. Mas isso o quê? Passa a ser uma política da empresa. Toda vez que alguém viajar, vai ter que ficar nessa rede hoteleira. Então, quando a gente fala em estabelecer esses procedimentos, é exatamente criar essas políticas. E a gente precisa empoderar o pacoteiro para que ele efetivamente gere o resultado que a gente quer. Tem que empoderar ele. Então, essas políticas, uma vez desenhada ali pelo pacoteiro, a gente leva essas políticas para ser homologada pelo diretor da empresa, né? Pelo CEO da empresa. Porque na hora em que o pacoteiro tiver que cobrar aquela política, não é o pacoteiro cobrando, é uma política da empresa que tem que ser seguida, né? Bom, negociar as metas junto ao centro de custo, né? Estabelecidas políticas, negociar as metas. Aí depois, então, até aqui, estamos na fase de planejamento. Até aqui estamos na fase de planejamento. Daqui para baixo, fase de controle. Aí tem elaborar e executar planos de ação de redução de custo, tanto para a fase de planejamento quanto para a fase de controle. Depois, identificar as unidades e despesas que apresentaram desvio. Essa identificação dessas unidades que apresentaram desvio, isso é através dos relatórios detalhados que a controladoria, normalmente o sistema orçamentário já traz isso aí. A controladoria, na hora que fecha o mês, simplesmente manda um e-mail para o pacoteiro, fala assim, pode entrar no sistema aí e fazer a gestão do seu pacote. Ele entra, tem acesso ali a todos os relatórios dentro do sistema para poder fazer essa gestão. E aí, é claro, de posse desses relatórios, ele vai, então, marcar e realizar as reuniões formais de apresentação dos relatórios de desvio, e aí vai, junto com o gestor de cada departamento, olhar aí a causa que gerou aquele desvio e quais serão as contramedidas, né, que deverão ser aplicadas para que a gente possa, né, atingir os objetivos.